E aí, pessoal, então hoje nós vamos aprender a elaborar um infográfico. A gente vai trabalhar aí a produção de um cartaz, de um panfleto, um slide, aqueles flyers, né? Qualquer coisa que você precise aí para apresentar um trabalho na escola, expor uma ideia, um projeto, né? Então essa é a nosso objetivo hoje, trabalhar um infográfico. Que é, basicamente a ideia é ter um gráfico, né? Um material gráfico que seja informativo, como o próprio nome diz. Bom, então vamos lá nas etapas. Então a primeira etapa, estruturação do material, né? Então o que seria isso? Primeiro você vai listar com a sua equipe ou sozinho, se você estiver fazendo, aqueles tópicos que são relevantes. Então você vai pegar o seu tema, né, que você está trabalhando lá, e você vai fazer uma listagem ali do que precisa ser incluído no seu material, né? Então essa lista pode ser feita da forma hierárquica, né, os tópicos, subtópicos, né, e eu sugiro aí que vocês trabalhem bastante, deixem isso bem claro, né, para a equipe ou para quem está elaborando isso aí, porque é isso que vai ser o esqueleto, né, que vai ser na verdade vai ser o esqueleto e a carne, né, é isso que vai dar a substância, né, o resto é você apresentar esse material, mas primeiro você precisa ter o conteúdo, né. Bom, então uma vez que você separou o que você precisa ter lá dentro, você faz a pesquisa e elaboração do conteúdo, né. Então, o que seria? Texto e imagem. Texto, né? Para começar, o texto não é bom você copiar material, né? Então a gente já falou isso várias vezes, né? O texto você pode, claro, e deve pesquisar, né, em materiais, fontes diversas aí, mas você deve produzir o seu texto. Imagens, né? Como a gente está trabalhando aqui uma produção não profissional, né? É claro que a gente trabalha com recorte, com copia e cola a imagem na internet, né? Mas claro que se for um produto que você vai vender, né, um trabalho profissional, né, a imagem também tem que ser ou produzida pela equipe ou ser comprada, né, obtido um direito de uso de imagem, né? Como aqui é um trabalho escolar, nós estamos apenas fazendo para fins de uso, né, de aprendizado, né, não tem problema a gente pegar a imagem, mas texto, né, a gente vai trabalhar com textos produzidos por vocês, né? Então, lista os tópicos relevantes, né, ou seja, monta ali a estrutura básica do tópico, dos temas, e pesquisa e elabora o conteúdo que vocês vão colocar. Uma dica, nesse momento seria ótimo vocês separarem as equipes, a equipe para os estudantes que vão pesquisar cada tópico. Então, um pode ficar responsável pela introdução, outro pode ficar responsável pelo subtópico A, o outro pode ficar responsável pelo subtópico B, né, onde ele vai procurar o texto e as imagens, ou vai produzir o texto e procurar as imagens correspondentes àquele tópico específico, né. Então aqui esse é um bom momento para vocês já dividirem as tarefas, né. Bom, o segundo item seria esboçar o projeto, né. Então, antes de partir para aquela, né, fase de pegar um papel e colocar as coisas de forma definitiva, né, que o pessoal adora fazer, pegar uma cartolina e vamos começar já a colocar o título e rabiscar a margem. Não. Primeiro você faz um esboço. Então o que é um esboço? Você vai pegar numa folha de papel, né, algo que vai ter o tamanho e a forma aí aproximada, né, um tamanho reduzido, mas a forma pelo menos aproximada do que vai ser o trabalho final, e vocês vão colocar, né, onde que vai ser o título? Vai ser aqui no meio? Vai ser aqui em cima? Vamos supor que eu quero colocar o título aqui em cima, né? Então uma caixinha, vai ser aqui o título, né? Bom, então daí no nosso primeiro passo lá tinha pesquisar e elaborar, então a gente veio com 3 conteúdos importantes, né? Sendo que um deles ali tem dois itens, né? Então, onde que eu quero colocar isso? Aqueles 2 itens são os mais importantes, são entre a introdução e ali alguma coisa ali que é relevante. Então eu posso, né, falar, vamos colocar então uma imagem bem grande aqui no meio, né, que represente aí o que você está falando, e eu quero colocar aqui esses 2 itens logo aqui. Então, vamos colocar lado a lado aqui, né, uma caixinha de texto aqui, né, e outra caixinha de texto aqui, né. Bom, então daí eu tenho outro tópico depois que eu quero colocar aqui embaixo, vamos supor, eu posso colocar aqui uma outra caixa de texto, né, onde eu vou colocar tópicos e pequenas imagens, vamos dizer, né, que ele pode ser dividido, tá? Né? E o outro item, né, a gente ficou como lembretes, como
ideias adicionais, vamos colocar aqui, vamos fazer um balãozinho aqui, colocando, né, você sabia, curiosidades, alguma coisa assim. Né? Então, isso aqui está um esboço legal, né, para a gente trabalhar. Ou não, prefiro fazer um formato vertical ao invés de horizontal, prefiro trabalhar com coluna, né, isso é a decisão, é aqui que você pode trabalhar isso aqui de forma mais livre, né, sem comprometer já colocar na cartolina ou no papel, ou no formato digital definitivo, em que depois você vai ter que refazer tudo. Então, né, trabalha de forma livre, com rabisco, não apaga, joga fora, faz outro, né, até que fique num formato que a equipe concorde que isso aqui vai ficar legal. Né. Então, tente organizar de maneira coerente, né, ou seja, quais ideias são mais relevantes, são mais que vão atrair mais atenção, né? Onde que precisa de uma imagem explicativa legal, com uma imagem grande, com bastante definição, onde que eu posso colocar imagens menores, né? Onde que não precisa ter imagem, ou posso colocar ali um item decorativo, uma imagem acessória, né? Enfim, né? Você pode aproveitar esse design aqui para ter uma organização que favoreça a apresentação das ideias que você tem. Lembrando, né? Se a gente for pegar na nossa cultura, o leitor ele começa normalmente vendo dessa região aqui, né, do canto superior esquerdo, né, e o último lugar onde ele vai ver é aqui, né, então aquela sentido de leitura. Né, então a gente tem o começo, as coisas mais importantes elas costumam ficar nessa região, né, e aqui nessa parte de cá costumam ficar as coisas menos importantes ou mais secundárias ali, né. Enfim, não que isso, claro, você pode realçar, né, o que está desse lado aqui com uma imagem, aproveitar para colocar as fontes, né, que eu vou falar aqui, né, incluir fontes de pesquisa, né, enfim, coisas que são importantes, mas que não precisam de ter muito destaque. Né. Então, trabalhar bem a relação entre imagem e texto, né, então eu coloquei aqui uma imagem grande e 2 textos relacionados, aqui eu coloquei textos e imagens, aqui coloquei textos sem imagens, mas poderia ter colocado uma imagenzinha pequenininha aqui, ideias relacionadas, enfim, né. Sempre então trabalhar bem, porque muitas vezes é a imagem que vai trazer a atenção para o texto, né? Que vai direcionar, porque normalmente as pessoas não têm tanta vontade de ficar lendo, a não ser que seja um leitor inveterado que vê um cartaz e já quer ler, né? Mas normalmente o que chama a atenção das pessoas é a imagem, né? A nossa espécie é uma espécie visual, é isso que atrai a atenção. Então cores, imagens bonitas, bem trabalhadas, que colocadas ao lado de um texto, né, vão atrair atenção para esse texto. Lembrando, texto, né, texto sucinto, claro, sem, né, grandes paredes de texto que vai desencorajar a pessoa a ler. Então, textos manter um tamanho condizente aí com o seu projeto. Né. E daí, uma vez que você decidiu, né, que a organização, o layout, né, isso aqui é o que a gente chama de layout em inglês, né, o esboço. Uma vez que você definiu como vai ser a organização do seu projeto, você pode finalizar então o material. Né? Então, nesse momento, o que levar em conta? A linguagem visual é muito importante, né? Então 2 pontos aqui fundamentais, cores e a fonte também, né? Ou seja, uma fonte de leitura que seja, se você está fazendo de forma digital, né? Uma fonte que seja fácil de ler, né? Evitar ficar usando muitas fontes diferentes, muitos tipos de letras diferentes, né, que vão acabar confundindo, ou letras muito complicadas de ler, né, tentar usar um tipo que seja ali claro de leitura, um tamanho adequado, né, não adianta ficar colocando letras enormes, né, para ocupar espaço, né, tem que ser um texto que seja confortável a leitura, né, talvez os títulos, né, de alguns itens colocar um pouco maior e depois o texto um pouquinho menor, né. Revisar o texto é muito importante, né, e nesse ponto aqui enfatizo que é legal a gente trocar, né, você revisar o texto do outro colega também, claro, revise o seu depois que você escreveu, mas depois que vocês terminaram, troquem os textos, né, ou leiam os textos todos de todo mundo para procurar por erros, porque é mais fácil você ver às vezes erro no texto dos outros do que no seu próprio. Né. E por fim, inclui as fontes de pesquisa, né, isso aqui muita gente esquece, muita gente minimiza, não põe, mas aqui pode ser aqui no cantinho, pode ser aqui embaixo, né, foi pesquisado em tal site, tal e tal revista, tal e tal publicação, né, você coloca em algum canto aqui que tenha um espaço, não precisa ser grande, né, não precisa ocupar muito espaço, pode ser uma letra bem pequena, mas que tenha ali a informação para caso o leitor queira saber mais, queira conferir o que você falou, queira se inteirar melhor, você tem ali essa informação, tá? Bom, algumas coisas adicionais aqui que eu gostaria de colocar. Ferramentas importantes.
ferramentas importantes que podem ser úteis para você trabalhar nessa projeto aqui. Primeira, tempestade de ideias, né, que a gente já trabalhou algumas vezes, já falei com vocês na sala de aula, que seria em inglês chamado brainstorming, né, que é, ou tempestade cerebral, que é você pegar o tema, né, o seu tópico, nessa fase de estruturação do material aqui, e você jogar as ideias que você tem, né, você falar, podia falar disso, podia falar daquilo. É claro que depende do trabalho, isso já vai estar mais ou menos definido, né? Às vezes o professor ou a pessoa que está orientando o seu trabalho fala, eu quero que fale disso, disso, daquilo, né? Mas mesmo assim, né, a maneira como você vai abordar, que abordagem você vai ter, que outros, né, temas você vai trazer, que exemplos você vai trazer. Então você pode usar isso aqui para né, jogar possibilidades na mesa, né, para ter formas de trabalho aí que você pode depois aproveitar. Nesse momento aqui é importante lembrar, né, a tempestade de ideias, a proposta aqui é... a ideia não tem acento, né? Enfim, mudou a reforma, né? Enfim, primeiro você joga ideias, né? Depois você seleciona aquelas boas, né? Então a ideia da tempestade de ideias é você jogar tudo que tem de ideia, né? Pegar ali alguns minutos, né? E chover ideias, né? Por isso que se chama tempestade, né? Você jogar ideias na mesa e ir anotando, né? E depois você fala, vamos ver agora o que é bom, separar aquilo que é bom do que é ruim, né? E uma outra ferramenta bem legal de trabalhar é o mapa de conceitos. Inclusive, porque se você for pensar, né, um infográfico, ele é um mapa, né, de conceito, ele pode ter a estrutura de um mapa de conceito, só que, né, um pouco mais bem elaborada, com imagens, com textos mais complexos, né? Então você pode usar essa estrutura aqui para pensar como um mapa de conceitos. Então você né, pega os seus tópicos relevantes lá e você trabalha de uma forma organizada como ele vai ser, né? O que é mais importante, o que vem depois, como montar ali a apresentação do seu trabalho de uma maneira coerente, né? Enfim, então é isso, né? São algumas ideias para vocês poderem produzir um material, né, um cartaz, um slide, alguma coisa que você possa apresentar, né? E claro que tudo isso no âmbito digital, se você for fazer um trabalho usando ferramentas da internet, o Google Apresentações, o PowerPoint, né, ou outros programas equivalentes, você pode trabalhar isso também, incluindo aí usar contato, e-mail, WhatsApp, né, o que você precisar para contactar a sua equipe, né? Então, inclusive até seria interessante, né, já que a gente não vai poder, pelo menos nos próximos tempos aí, se reunir para fazer aquele cartaz naquela cartolina, né? Então, aproveitem aí essas ideias, botem em prática, né? Ao separar o material e dividir entre vocês podem pesquisar cada um na sua casa, produzir texto, procurar imagens, depois joga lá essa imagem lá numa pasta conjunta ou num arquivo conjunto com a sua equipe para todo mundo poder ver o que você fez, né? Cada um lê as coisas dos outros, usa esse esboço, né, de forma conjunta, faz uma chamada de vídeo ali, uma live, né, ou então compartilha um documento e usa esse documento compartilhado lá, apresentações do Google, para você esboçar um projeto. Dá para trabalhar várias pessoas ao mesmo tempo, né, conversando, então vocês podem trocar ideia. E ao finalizar o material, né, o que pode ser fazer é ou deixar uma pessoa que tenha mais a manha de trabalhar com essa parte mais, vamos dizer, artística, né, para fazer a finalização do projeto, ou então, né, cada um faz um canto, né, então você fica com esse canto aqui, você fica com aquele canto lá, e no final, né, uma pessoa dá uma organizada para ver se não ficou nenhuma rebarba ali, nenhuma coisa cobrindo a outra, então daí isso vai de acordo com a equipe, né. Então é isso, pessoal, beleza, valeu, e a gente se vê aí em breve.